pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje eu vou gravar um programa a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, o que significa, e eu quero que você me acompanhe nisso para você entender isso melhor. Vamos lá, pessoal, inclusive esse vídeo foi até pedido por uma irmã que me mandou mensagem, porque na série Tirando o Jugo eu falei, quem tiver ideias a respeito de um tema, que claro que tem dúvida, ou algo que a igreja tem muita dúvida, me manda e dependendo de como for, a gente explica a respeito disso, estuda a respeito disso e traz aqui conhecimento a respeito disso. Então ela me mandou essa ideia e por acaso era algo que eu já tinha pensado em gravar e já tinha esquecido. Então é bem legal a gente entender o que significa blasfemar contra o Espírito Santo, né? Muita gente já me procurou com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo e hoje vai ficar bem claro a respeito disso. Vamos lá? Primeiro ali, a gente vai em Mateus capítulo 12, que é quando Jesus fala a respeito disso. Eu vou ler ali no versículo 31, vou resumir, você conhece essa passagem, é mais fácil ali, Mateus 12. Versículo 31 diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Bom, a palavra blasfêmia no grego, fui buscar exatamente nessa passagem. A gente vai ler aqui, entre muitas explicações aqui, o resumo para se entender. A blasfêmia significa desaprovar o que Deus aprova. Trocar a verdade de Deus por uma mentira, certo? Ou seja, desaprovar o que Deus aprova como bom, né? E o que aconteceu aqui foi praticamente isso. Os fariseus falaram que Jesus estava expulsando demônios por meio de outro demônio. E o que acontece? Ele disse assim, ele explicou lá que ele não expulsa demônio por outro demônio, que o reino dividido não prospera e tal, mas ele falou que ele expulsava demônio pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque o ministério é do Espírito, é o Espírito quem faz a obra, tanto através de Cristo, como quem faz em nós também, né? Então eles praticamente estavam falando a respeito da obra do Espírito Santo, chamando a obra do Espírito Santo de algo demoníaco. E a gente vai entender um pouco aqui sobre a obra do Espírito Santo. Por quê, pessoal? Porque Cristo, ele veio manifestar a graça e a verdade a respeito de Deus. E a verdade a respeito de Deus é que Deus é gracioso, é que Deus é misericordioso. E isso é revelado através da obra que o Espírito manifesta às pessoas. A Bíblia fala em 2ª carta aos Coríntios capítulo 3 sobre o ministério da morte, e o ministério da morte trouxe a lei. E o que significa? Por que ministério da morte? Porque as pessoas que viam a lei acabavam pecando. Por quê? Porque conheciam o seu pecado através de uma lei que está escrita. Porque se não houver lei, eu não sei que eu estou pecando, certo? Então as pessoas morriam porque a consciência delas condenava elas por causa da lei que elas conheciam. Então se chamava ministério da morte. E ele em seguida, em 2ª carta aos Coríntios 3, fala a respeito do ministério do Espírito, que antes a velha aliança é o ministério da morte. E a nova aliança é o ministério do Espírito. Por que o ministério do Espírito? Porque é o Espírito quem trouxe a vida. E a vida em forma de dom, gratuita, dado. Então o ministério do Espírito é um ministério que agora está atuando através da igreja. É ele quem faz essas obras, né? Se eu estou pregando aqui, é através do Espírito. Se há uma revelação, é através do Espírito. Se há expulsão de demônio, é através do Espírito. Se há milagre, é através do Espírito. A obra é dele. É ele quem manifesta a graça e a verdade de Deus, ok? Pra gente entender isso melhor a respeito do ministério do Espírito, eu tenho um dos vídeos da série Tirando o Jugo, eu falo a respeito dessa passagem, mas nós vamos ter que falar dela hoje de novo para entender melhor a respeito sobre a blasfêmia do Espírito Santo. A gente já entendeu aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente desaprovar aquilo que Deus aprova, ou seja, dizer que é ruim aquilo que o Espírito está fazendo, né? Difamar uma obra que é do Espírito. Mas vamos entender isso direitinho, calma, e não fique desesperado, vamos lá. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26, diz assim: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vamos entender.
Vivermos deliberadamente em pecado. Essa palavra em pecado no singular significa viver novamente como na velha criatura. Porque como eu já lhe disse, o homem ele não ia para o inferno, ou não vai para o inferno, porque pecou. Porque pecou é fruto de um estado do homem. E o estado do homem, da velha criatura, é o estado de pecado, que foi herdado da natureza de Adão. E ele está falando justamente isso. Se a gente viver voluntariamente em pecado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Ou seja, é o homem deixar a justiça que recebeu de Cristo, negar a eficiência da justiça que Cristo deu, de ter justificado a ele, e voltar à velha criatura. Como é que ele faz isso? Negando o Filho de Deus. Por que está escrito isso na carta aos Hebreus? Como eu já falei 1000 vezes em vários vídeos meus, a carta aos Hebreus foi escrita justamente para evidenciar a igreja em Jerusalém que o Filho era suficiente, porque alguns hebreus, e grande parte, estavam tentados a voltar aos sacrifícios de Moisés para justificação, voltar àqueles rituais. Tanto é que a carta começa falando que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é o nosso sumo sacerdote, que Cristo é a oferta perfeita, sempre apontando para Cristo. Então ele chega nessa parte e diz assim, mas, ou seja, se vocês voltarem ao estado de pecado, depois de ter conhecido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, a Cristo como único sacrifício suficiente, isso se você ler a carta você vai entender, não dá para eu ler ela inteira aqui. Ele falou, já não vos resta sacrifício. Em que sentido? Ou seja, se você voltasse à velha criatura, negar que Cristo é suficiente para a justiça e para o perdão, achar que é necessário fazer obras ou sacrifícios para se justificar, já não tem como salvar você. Porque a única oferta suficiente, o único sacrifício que salva o homem é Cristo. Se você negar que ele é suficiente, você volta ao estado de pecado voluntariamente e não tem sacrifício para ser feito por você. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele diz assim, ele usa um exemplo no versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, preste a consumir os adversários. Ou seja, voltou ao estado de pecado, está rumo à perdição, ao inferno. 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está usando como um exemplo, para você entender. Olha o que acontece com quem rejeita a lei de Moisés. Ele falou, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Sabe o que é profanar? Tornar inútil. Se você agora olhar o verso 26 que nós lemos, sobre viver voluntariamente em pecado, você vai entender. Por que tornar inútil o sangue da aliança? Ele volta ao estado de pecado porque ele acha que o sangue não foi suficiente para justificá-lo. Ele falou, então não tem mais o que fazer por você, meu querido, porque só dá para ir pelo sangue de Cristo. Então de qual maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, já foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Aqui está a blasfêmia de novo. O que é ultrajar? Ofender ou afrontar. O Espírito da graça. Por que ele está falando da graça? Porque a graça é o que o ministério do Espírito nos revelou. Que fomos salvos pela graça, através do sangue do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nenhuma obra é maior do que essa. Nada do que eu faça pode me salvar, mas do que Cristo fez pode salvar. E quem revelou isso foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, porque naquela altura, se os homens olhassem para Jesus, eles iam pensar o quê? Ah, é um homem, como qualquer outro. Quem revelava a ele como Deus era o Espírito Santo, através das obras que ele fazia, certo? E os homens, principalmente que foi dito aquilo aos fariseus, porque os fariseus é quem falaram que ele expulsava demônio pelos demônios, né? Os fariseus conheciam as profecias e a lei. Então eles poderiam comparar as obras que Jesus estava fazendo através do Espírito, eram obras que só poderiam vir da parte de Deus. Então eles rejeitaram aquela obra de forma consciente. Era uma coisa que eles olharam e dava para testificar sim que aquilo vinha de Deus. Porém, eles, por causa do orgulho, que rejeitaram o Filho, atribuindo uma obra do Espírito como uma obra demoníaca. Isso é complicado. E aí ele fala aqui, de qual maior severo castigo? Aquele que rejeita
o sangue da aliança, ou seja, faz do sangue inútil. E eu vou dizer, muitos hoje acham que o sangue de Cristo não é suficiente. Ah, pastora, nunca ninguém disse isso. Não disse isso, mas pelo que fala e vive, na verdade é isso que crê. Porque se uma pessoa prega que você tem que ser 100% perfeito no que você faz para ser salvo, ele está negando a eficiência do sangue de Cristo. Ele está dizendo que o que Cristo fez não foi suficiente. E o mais interessante é que eles parecem que querem ser os guardas da igreja. Não, porque você não pode pecar. Por que você está tão preocupado com as pessoas pecarem? Não, porque Deus me levantou para isso. Não, Deus não te levantou para isso. Deus levantou a gente para falar da obra do Filho. Que Ele é quem nos lavou dos nossos pecados, do nosso estado de pecado. Hoje eu sou justa. Ele falou, se você voltar a estar no pecado, eu não estou mais no pecado, eu não sou mais pecadora, eu sou justa. Eu tenho falhas? Claro que eu tenho falhas, porque eu tenho uma natureza carnal. Então eu tenho falhas, mas nada pode mudar minha salvação, porque eu fui salva de graça. Eu não fui salva pelo que eu faço, eu fui salva pelo que Cristo fez. Se eu achar que o que Jesus fez não foi suficiente, eu ainda preciso ser perfeita no que eu faço, eu estou atribuindo a mim a justiça para ser salva. Significa que eu estou tornando vão o sangue de Cristo. E ultrajando o Espírito da graça. Por que ultrajando? Porque de uma certa forma eu estou me levantando contra uma obra que o Espírito está fazendo. E muitas pessoas se levantam contra aqueles que pregam a graça, e vocês estão blasfemando. Porque vocês se levantam contra o Espírito da graça. Porque quem está fazendo essa manifestação a respeito da graça de Deus, que ficou oculta por muito tempo, em vários tempos da igreja, é o Espírito Santo. É Ele quem está fazendo isso. É Ele quem está trazendo a revelação do Filho de forma muito nítida, levantando pessoas que estão sendo ridicularizadas nas religiões, mas que na realidade estão falando pela boca do Espírito, para despertar a igreja que está se sentindo sempre condenada de que ela foi salva gratuitamente e de que ela não precisa se preocupar com o que ela faz, mas se ocupar em conhecer a obra de Cristo. E isso quem está revelando é o Espírito de Deus. E é esse Espírito, que é o Espírito da graça. Por que Espírito da graça? Porque ele veio pelo ministério, o ministério do Espírito veio pela graça de Deus. É a graça de Deus quem nos concedeu o Espírito Santo. Por quê? Foi essa verdade que foi revelada. Que é uma verdade que naquela altura ninguém conhecia, que muitos hoje não conhecem. Por que a religião não conhece a verdade? Porque ela não vê Deus como misericordioso e gracioso. O ministério do Espírito é o ministério que revela a verdade, que Deus é gracioso e misericordioso. E a religião ainda não conhece essa verdade. Ela vê a Deus como aquele que vai julgar e vai condenar. Eu estava conversando com meu esposo agora há pouco, interessante que veio abriu uma luz para nós, aquela passagem de Marcos capítulo 16, 15, eu já vou lá. Acho que é 16, 15, mas está no Marcos 16 que ele diz assim, quem crê e for batizado, batismo é fruto de quem crê, tá? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A gente olhando ali, a gente pensa assim, o pessoal do mundo vai ser condenado. Calma, o pessoal do mundo vai ser julgado, certo? Quem vai ser condenado é aquele que não creu, mas não creu em algo. Está percebendo? Não tem como você dizer que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, eles não creram. Não dá para dizer isso, eles nunca ouviram, não tem como eles não crerem, percebe? Quem não crê são os religiosos. São aqueles que não creem em Cristo para serem salvos. Eles creem nas obras deles para serem salvos. Esses estão condenados. E quem crê em Jesus será salvo, certo? Crê em Jesus para quê? Para ser salvo, percebe? Porque a carta aos Hebreus foi escrita para pessoas que estavam em Cristo, sim, conheciam a Deus, mas estavam começando a rejeitar a Cristo como suficiente, né? E ele já falou aqui, isso é grave. Ele falou, e se vocês ainda estão falando que essa obra não é suficiente, vocês estão levantando contra a obra do Espírito. Então, aqueles que não creram e os que creram estão ligados a uma só pessoa, que é Cristo. Quem crê está crendo em Cristo, e quem não crê não está crendo em Cristo. O julgamento não é para quem crê e nem para quem não crê. Essa ficha me caiu agora há pouco, né? Quem não creu em Jesus também não vai ser julgado, porque já está julgado. Jesus falou, ontem eu preguei até no culto sobre isso, que Jesus ele falou, eu vim para juízo. Ou seja, os que olham para mim e não creem, já está feito o juízo do cara. Ele está condenado já, ele não precisa passar para o julgamento. E quem creu nele já está salvo, não precisa passar para o julgamento. O julgamento é para aqueles que nunca ouviram falar sobre Cristo. Aí Deus vai julgar segundo a consciência, acredito eu, não sei se eu não posso falar isso com base bíblica mesmo, mas Paulo lhe fala, é bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, segundo cada cultura, daquilo a aprovação de cada um, consciência de cada um, Deus vai julgar e aí é com ele, né? Vamos lá? Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é de fato se levantar contra a revelação do Filho
que é revelada através do ministério da graça de Deus, do ministério do Espírito, que é manifestar a graça de Deus, né? Que é manifestar que Jesus é suficiente. Quando você se levanta contra essa obra, contra o ministério que prega sobre a graça de Deus, quando você se levanta contra a palavra do Espírito, que é manifestar o Filho como a única justiça, a Bíblia diz que ele vai nos convencer da justiça. Ele convence o mundo do pecado, mas a igreja ele convence da justiça. Ele convence a mim de que eu já fui justificada. Quando uma pessoa se levanta contra isso, dizendo que isso não é possível, não, você tem que ser perfeito, o que essa pessoa está falando é demoníaco, isso é heresia, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Tem uma passagem que encaixa bem. Irmãos, agora sim, entenda bem, eu conheço pessoas que têm familiares que não creem na questão da graça de Deus, né? Não creem no Evangelho da Graça, creem que o Evangelho é uma extensão do Velho Testamento. A maioria crê assim. Eu conheço pessoas que têm familiares que não creem ainda. Não significa que ele está blasfemando. Às vezes o entendimento da pessoa ainda está naquela opressão que a pessoa aprendeu, né? Quando a gente fala de uma pessoa que rejeita o Filho, é de uma pessoa que ele, como diz aqui, teve o pleno conhecimento da verdade, percebe? Como os fariseus. Porque eu não posso falar mal. Quando Jesus falou assim, se você atribuir ao Espírito Santo uma obra dizendo que é do demônio, você blasfema. Ou seja, eu só posso falar mal daquilo que eu conheço. Então, uma pessoa pra chegar a falar que o que eu tô pregando, por exemplo, é demoníaco, essa pessoa, de duas uma, ou ela tá, coitada, totalmente totó, não... meu Deus, tá confusa a mente dela com relação a qualquer coisa do evangelho. O espírito dela tá dizendo pra ela, para! E mais a mente dela tá confusa. Ou tem a situação do cara que blasfema mesmo, que é aquele que notou que isso é verdade. Mas há muita coisa em jogo. O orgulho da pessoa, o fato de ser talvez um vaso de desonra, porque o vaso de desonra que a Bíblia fala são aqueles que rejeitam a luz, porque as trevas são o lugar de conforto deles. Esses dias no culto até uma pessoa falou assim, puxa, eu nunca tinha pensado que existe, que o ímpio é o homem mau. Eu falei, mas isso é claro, se o pessoal que vai para o inferno é coitado, então Deus estaria sendo injusto. Quem vai para o inferno, irmãos, desejou aquilo. Quem vai para o inferno rejeitou o Filho de forma consciente. Mas é claro, irmãos, é a pessoa que se sente confortável com as trevas. É a pessoa que vê a luz. Os fariseus viram a luz. Jesus falou, quando Jesus fala a respeito dele ser o juízo, lá em João capítulo 9, ele fala, eu vim para juízo. Ele falou, para que os que não vêm, vejam. E os que vêm se tornem cegos. E os fariseus falaram para ele, você está chamando a gente de cego? Ele falou, não, justamente porque você disse que está vendo, é que você tem pecado. O que ele quis dizer ali? Você está vendo o Filho e está rejeitando, por isso você tem pecado. Pecado não tem a ver com ações, pecado tem a ver com rejeitar o Filho. Então Jesus em todo o tempo mostrou para nós que quem rejeita, rejeita de forma consciente. É a pessoa que é confortável com as trevas, ela não quer a luz. Ela não quer, porque a luz é uma forma de manifestar quem ela é. E nós, quando nós viemos quando nós realmente nos convertemos ao Evangelho da Graça, a nossa máscara cai. Você tem que ser quem você é, não tem jeito. Só que você quer aquilo. Você, na verdade, quer soltar a máscara. Você não quer viver daquele jeito. Quem gosta da religião são aqueles que não querem soltar a máscara. Eles não querem se revelar. Eles são as trevas, eles são os vasos de honra, eles são os ímpios. Eles rejeitam e blasfemam de forma consciente. Como ele falou assim, se viverdes deliberadamente em pecado, ou seja, de forma voluntária. Você percebe? Essas pessoas existem e essas pessoas podem ser, um deles pode ser o seu pastor. Cuidado. Então vamos para João. Aliás, eu falei, irmãos, é vaso de desonra, tá? Não é vaso de honra. Vaso de honra somos nós que cremos em Cristo. É o vaso de desonra. O vaso de desonra é aquele que quer estar nas trevas e rejeita a luz de forma consciente. E fala mal do Evangelho da Graça, procurando pregar um evangelho que não existe. E é esses que Paulo fala, sejam anátemas, sejam de fato amaldiçoados. Esses caras existem, irmãos, tá? Cuidado. Irmãos, eu queria mostrar para vocês, para terminar, primeira carta de João, capítulo 5. Essa é uma galera muito tem dúvida nisso, que é para fechar a questão da blasfêmia. Diz lá assim, primeira carta de João, capítulo 5, no verso 16 diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Irmãos, vamos lá. O Novo Testamento, quando ele fala de morte, ele fala de inferno. Quando ele fala de dormir,
é esse estado de que todas as pessoas para nós morreram. Isso o Evangelho fala que é dormir. Por quê? Porque todos no final vão, quer dizer, aqueles que já foram condenados a Deus, mas aqueles vão ser julgados e nós vamos ressuscitar. Mas todos estão dormindo para depois cada um ir para o sítio certo, certo? Mas quando ele fala de morte, a Bíblia fala de morte, a Bíblia está falando de inferno, tá? Então, ele diz assim, quando você vê algum irmão pecando, e você orar por ele, Deus dá a vida. Por que vida? Porque o pecado é aquele indício de morte. Mesmo você sendo salvo já, aquele pecado é ruim, né? Ainda que você seja salvo, ele não vai perder a salvação por isso. E está provando isso aqui porque ele falou, há pecados que não são para a morte. E que não são para... Ou seja, vamos lá no versículo 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Ou seja, você está salvo, quando você falha, você não vai à morte por isso, você não vai para o inferno por isso, de jeito nenhum. Como eu falei, se alguém ora por você, para você ficar livre daquilo, Deus dá vida naquilo, né? Deus tira aquele indício, aquele fruto da velha criatura, da criatura que estava na morte, né? Porque o pecado é fruto da velha criatura. Paulo chama o corpo da morte, né? Ele fala, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? É o corpo da morte quem produz pecado. Então a Bíblia diz, você ora pelo irmão e Deus dá vida, Deus tira aquele fruto daquele corpo da morte, tá? Mas há pecado que é para a morte, ele falou. E esse não digo porque ore. E ele fala pecado no singular, ou seja, há um pecado que é para a morte. Então está mais do que provado aqui que quem é salvo, quando peca, não perde a salvação por isso, não vai para o inferno por isso. A gente tem que interceder por aquela pessoa, Deus está fazendo uma obra nela. Agora, há pecado que é para a morte. E esse pecado que ele está falando é o pecado de ir para o inferno. E é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é o pecado para a morte? É a incredulidade. Quando a pessoa se mantém incrédula com relação ao perdão que foi liberado através de Cristo, essa pessoa está ao caminho do inferno. E ele falou, essa pessoa que se mantém incrédula, que é a pessoa que... não é o incrédulo, irmãos, como eu falei, não estou falando da pessoa que é incrédula no sentido de não estar acreditando muito no que está falando porque ela aprendeu tudo diferente. Nós estamos falando da pessoa que blasfema. Por que eu estou falando da pessoa que blasfema? Porque ele disse que não é nem para orar por essa pessoa. Ele está falando do ímpio, falando, há pecados que é para a morte, por isso eu não digo nem que ore. Nós estamos falando da pessoa que se levanta contra o Espírito da graça, que se levanta contra a obra de Cristo como sacrifício suficiente. Esse cara, ele não creu no perdão, ele já está condenado, ele não crê em Jesus para ser salvo, ele é só um disfarce. E o que acontece? Por esse não digo que ore. Porque, irmãos, não há pecado, na verdade, que Deus não perdoe. Não existe isso. Ah, ele blasfemou, ele vai ser perdoado. Não é por isso. É o cara que não crê, você está percebendo? Ele falou, depois que viverdes, lá em Hebreus capítulo 10, depois que viverdes voluntariamente em pecado, já não vos resta sacrifício. Tá percebendo? Ou seja, não tem o que fazer por essa pessoa. Ela não crê. Ela se levantou contra o Espírito da graça. É ela quem se opõe ao perdão. Ele está no pecado da morte. Por quê? Porque não tem como salvar ele. Porque o único sacrifício é Cristo. Se ele quiser ir pela justiça dele, pelas obras dele, ou se no fundo ele ele vai pelas obras dele, isso é fruto de um ímpio, né? O ímpio que é mérito. Se ele está dessa forma, não tem o que fazer por ele. Não é uma coisa de Deus não ser misericordioso. É algo que ele não crê, ele não recebeu. Você está percebendo? É o vaso da desonra. É o ímpio, são as trevas. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É se levantar, de fato, contra o sangue da nova aliança, que é o único que perdoa pecados e salva o homem, e se levantando contra o Espírito da graça, atribuindo uma obra do Espírito da graça como uma obra demoníaca. Aliás, muita gente fala isso de mim. Vocês estão blasfemando. Porque ninguém está falando isso de mim. Está falando, na verdade, do Espírito que está falando a respeito dessa obra. Gente, qualquer dúvida, eu sei que é um assunto muita coisa que a gente tem que girar aqui na Bíblia e explicar em outro idioma e não sei o que. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí embaixo nos comentários e eu vou responder pra vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.